prisão preventiva e prisão temporária. Com as operações da Polícia Federal em andamento, elas ficaram bem conhecidas. Mas qual a diferença entre as duas? O Justiça para Todos explica agora. Nos últimos tempos, as operações em andamento da Polícia Federal colocam em evidência dois tipos de prisão que com frequência ganham destaque na mídia: a temporária e a preventiva. Mas você sabe qual a diferença entre elas? A temporária é aquela prisão que é por um determinado tempo. E a preventiva é para que não atrapalhe as investigações. Prisão temporária é porque a pessoa é presa, não tem ainda nada concreto em relação ao que ele fez. A prisão temporária é utilizada para assegurar o sucesso de uma investigação quando o indiciado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade, autoria ou participação em crimes de homicídio, sequestro, roubo, estupro, tráfico de drogas, crimes contra o sistema financeiro, entre outros. Em regra, a duração é de 5 dias, mas em alguns casos esse prazo pode ser estendido. Prisão temporária é uma prisão, como o próprio nome já diz, eminentemente precária. É uma prisão que dura, em regra, 5 dias, prorrogável por mais 5. Ela se faz para atender a determinadas situações que se colocam em sede de investigação criminal. Então, a prisão temporária, normalmente, do investigado é feita para que algumas diligências de investigação possam se realizar sem nenhum tipo de interferência que pudesse comprometê-las. E a prisão temporária tende a se exaurir num curto espaço de tempo. Quando a investigação se refere a crimes hediondos ou equiparados a hediondos, tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e terrorismo, essa temporária ela pode durar 30 dias, prorrogar por mais 30. Mas, de qualquer maneira, ela também tem prazo para terminar. A prisão preventiva atualmente é a modalidade mais conhecida e debatida do ordenamento jurídico. Ela pode ser decretada tanto durante as investigações quanto no decorrer da ação penal. O artigo 312 do Código de Processo Penal aponta os requisitos que podem fundamentar a prisão preventiva: impedir que o réu continue praticando crimes, para evitar a ameaça de testemunhas e destruição de provas, e impossibilitar a fuga do réu para garantir o cumprimento da sentença. A preventiva é uma prisão que, a princípio, não tem um prazo pré-determinado de duração. Então, ela já se distingue da temporária no sentido de que ela, a prisão preventiva, enquanto permanecer a sua necessidade, ela perdura. Ela pode perdurar por um tempo maior ou menor. A rigor, ela pode perdurar até por todo o processo, se a necessidade exigir, não é? Ela é uma medida que ou tem a finalidade de impedir que o acusado possa se colocar fora do alcance da autoridade policial, possa fugir e, por conseguinte, não se submeter a uma futura condenação. Ela tem uma outra finalidade possível da preventiva, é a de assegurar a incolumidade das provas. Então ela pode ser decretada na conveniência da instrução criminal, impedir, por exemplo, que o acusado ameace testemunha, destrua provas, etc. Ou ela pode ser decretada, essa é a hipótese mais comum, para impedir a reincidência do acusado na prática de crimes. Aí é a chamada preventiva para a garantia da ordem pública. O STF com frequência anula decretos de prisão preventiva que não apresentam os devidos fundamentos e não apontam de forma específica a conduta praticada pelo réu que justifique a prisão antes da condenação. A Constituição Federal determina que uma pessoa somente poderá ser considerada culpada de um crime após o fim do processo, ou seja, o julgamento de todos os recursos cabíveis. Então é uma estrutura judiciária que, sobretudo, visa ter como essência a possibilidade de recursos, ou seja, a pessoa não se contentando com a decisão do juiz de primeiro grau, ela pode recorrer para uma chamada designada instância superior. E com isso, os critérios interpretativos dos juízes a respeito de uma situação fática podem variar, né? E esta variação está dentro de uma própria sistemática legal adotada pelo sistema judiciário como um todo. Nesse sentido, então, as interpretações diversas fazem parte desse próprio sistema que se reúna e se congrega para uma decisão maior
umas decisões de formas mais coesas, que nós chamamos então a chamada jurisprudência. Um exemplo de como se aplicam estas prisões pode ser acompanhado numa das maiores ações contra a corrupção e lavagem de dinheiro já realizada no Brasil, a Operação Lava Jato. A Lava Jato é conduzida pela 13ª Vara Federal Criminal em Curitiba, que é especializada em crimes financeiros. O juiz Sérgio Moro é o responsável pela condução das ações penais. Em quase um ano de operação, foram 48 prisões preventivas e 46 prisões temporárias, 138 pessoas denunciadas e 30 condenadas. Os dados são do Ministério Público Federal. A prisão preventiva visa, então, garantir que, por exemplo, o investigado não destrua uma prova, que não se furte da aplicação da lei penal, ou, enfim, que os resultados daquela investigação sejam frustrados por conta da ação do próprio investigado. Então, a prisão preventiva é uma garantia para a própria sociedade que aquele ilícito será bem resolvido pelo sistema judicial como um todo.